Oi, o Ciência Saúde está começando agora. O programa de hoje vai falar de uma grande discussão entre as mulheres nesse momento: ter ou não ter o filho em casa. A roteirista Renata Dias Gomes teve os 2 filhos dela através de parto natural. A filha mais velha, Maiara, nasceu no hospital. O segundo filho, Tom, nasceu em casa, no próprio quarto, dentro de uma piscina. O pediatra Ricardo Chaves vai explicar as vantagens do parto natural. Ele diz que o momento do nascimento deve ser, de preferência, escolhido pelo bebê. E, nesse caso, os bebês nascem com mais vitalidade e raramente nascem prematuros. A enfermeira Heloísa Lessa fala das diferenças entre o parto normal, o parto natural e o parto humanizado. Opções que respeitam o ritmo do corpo da mulher no momento do nascimento. Nós vamos falar também da questão do abuso infantil, um crime que normalmente é praticado pelos parentes da criança ou por pessoas conhecidas e próximas e que traz consequências para o resto da vida. Vamos falar sobre isso com a psicanalista Ana Maria Iancarelli, especialista no atendimento de crianças e adolescentes. O maestro Johnny William conduz um projeto que muda a vida de crianças abandonadas e vítimas de violência através da música. É o trabalho da ONG Orquestrando a Vida, que atende mais de 700 jovens que tocam em orquestras, bandas e participam de corais. A música é o assunto do cantor e compositor Roger, lançando seu 4º CD, Brenguelê. O álbum reuniu várias gerações de músicos no estúdio e tem participações luxuosas de Wilson das Neves, Arlindo Cruz e Seu Jorge. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A gente vai começar falando dos partos, né? Eu acho que a gente podia começar explicando cada parto, as diferenças, né, entre o parto natural, humanizado e Normal. normal. Normal, normal. Normal, mais ou menos. O normal, Pedro, ele está ligado à norma de uma cultura. Então, por exemplo, o que é normal para nós é o parto hospitalar, com as intervenções, com a utilização de drogas, isso é normal, né? Na Holanda, parto normal pode ser o parto domiciliar. Então, o normal está ligado à norma. O parto natural é aquele que acontece sem a utilização de drogas. É o corpo que funciona, tem a ver com a natureza humana. E esse natural ele é muito parecido no Brasil, na Inglaterra, na Holanda, em qualquer país do mundo. Entre as Índias, na Amazônia ou no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Humanizado, na verdade, é um termo muito utilizado na América Latina e tem a ver com respeito à mulher. Então, quando a gente fala da humanização do parto, a humanização desse cuidado, significa a gente respeitar a mulher na sua individualidade. Significa, por exemplo, ela poder escolher qual é a acompanhante que ela quer levar para estar do lado dela no local do parto, ela poder escolher que posição que ela vai parir. Então, o humanizado tem a ver com isso, respeitar um pouco o particular e tentar negociar com as normas das instituições, né? Já que esse parto humanizado ele pode acontecer no hospital, na casa de parto ou até no parto domiciliar. O parto natural... Essa coisa de escolher o acompanhante eu acho interessante, porque muitos maridos desmaiam, né? O meu... Desmaiou, o porteiro do meu prédio me contou todo feliz. Ah, meu filho nasceu, olha aqui a foto no celular e tal. Falei, e aí, você assistiu? Ele falou, desmaiei. Na verdade, Leda, a gente vendeu de alguma maneira que esse acompanhante tem que ser o pai. Não, esse acompanhante tem que ser uma pessoa com quem a mulher se sinta mais próxima. E às vezes, de preferência, não desmaie. E de preferência, às vezes, uma outra mulher que já pariu. A pessoa ideal talvez seja uma pessoa que já pariu. Antigamente, se a gente volta atrás, quem estava do lado eram mulheres. O parto era um ambiente feminino. A entrada do pai tem a ver, 40 anos atrás, tem a ver com a industrialização, hospital, aí entra hospital, médico, a presença do pai. Assim, família uninuclear. Mesmo assim é recente. Mesmo assim. Porque eu tenho uma experiência um pouquinho diferente de pai. Poucas vezes eu vi pai desmaiar. E eu tenho uma experiência bacana, que eu também trabalho no hospital público, que é o hospital da UERJ, e a gente respeita a lei do acompanhante. E a lei do acompanhante fala que a mulher escolhe qualquer pessoa do seu interesse, que pode ser o marido, o companheiro, uma comadre, a avó, e as pessoas ficam muito bem no parto, porque o parto não traz a ideia da doença. Um sangue na sala de parto não é um sangue de alguém com câncer.
É o sangue de um bebê nascendo. Ah, mas para quem desmaia não dá mas pra... pouca gente tem desmaia. essa identificação, né? Pouca gente. Se É ela sangue. Não, mas se ela está focada, se ela está focada na sua mulher ou no seu acompanhante, ela não está com o olho de doutor, no olho no set propriamente ali. Eu já vi, evidente, mas muito pouco. Eu acho que o custo-benefício O bonitinho disso, eu acho, é que a gente já está chegando aqui, cada um é um, cada família é um, cada pai é um, então não dá para ter uma coisa estandartizada. Nenhum pai escolhe desmaiar, né? Exatamente. É involuntário, ele queria assistir, por isso que ele está ali. Agora, né? se essa equipe está preparada, ela vai dar um suporte para o pai, inclusive vai ajudar o pai a não estar ali, se for o caso. Mas desmaia só por causa do sangue, não. Desmaia porque é muita emoção, né? Também. Você desmaiou também, Não desmaiei, não. Quem fez, eu tava o Ricardo, conheci o Ricardo na sala de parto. Ricardo fez das agora... coincidências sem censura. Um 3 não sabia meses atrás do outro. ele fez tava lá no meu último... 3 meses? 3 meses atrás, Pedro. Pedro tem 4 meses agora. Paloma, mas é muita emoção, Paloma, parede. Só natural também, só natural, né? Normal, natural, tudo natural, isso. Sem ser cesárea. Natural é sem ser cesárea. Natural é sem droga, sem remédio, é sem anestesia, é só anestesia do corpo, é sem ocitocina. Entendeu? É um rito de passagem. O corpo mas essa coisa dá de conta. desmaiar, eu acho que o problema não é mais, não é o sangue, é muita emoção ali naquela hora. E a mulher gritando, né? Porque não tem anestesia e tudo. E você fica, você entrega a Deus, né? Você fala, pô, fazer o quê? Tem que estar ali, ó, tô contigo. Com você foi como, Ana? Eu tive os 2 partos naturais. O primeiro hospitalar, que foi o que meu marido desmaiou. E eu acho que ele desmaiou porque ele trabalhou muito. Ele fez muita massagem, deu muito beijo na boca. Ele tinha almoçado 2 horas da tarde e eu paria às 3h40 da manhã. Aí, na hora que ele... Desmaiou de fome, né? na hora que saiu o cabelo... Ele diz assim, que ele relaxou. Na hora que ele viu o cabelinho da Mayara saindo, ele falou, ai, tá, foi. Posso E aí, dormir. deu um teto preto, ele saiu da sala. O médico foi ver como é que ele tava e a Mayara nasceu nessa hora. Aí o médico voltou. Porque eu vi, naturalmente, eu gritando, eu gritei o nome dele, ele voltou. A Mayara estava metade dentro, metade fora, e eu ainda não tinha percebido, porque eu só sentia vontade de fazer força, eu não sentia exatamente o corpinho dela passando. E aí o médico veio e falou, olha pra cá, e eu... Não, agora eu não quero fazer força, eu não entendi o que ele estava falando, estava doidona de ocitocina. E ele insistiu, quando eu olhei, estava a Mayara metade dentro, metade fora, e eu ajudei a puxá-la pro meu peito. Aí ela veio, mamou. E aí o Felipe chegou logo em seguida, meu marido ainda tirou a foto. Você acha que essa escolha tem que ser preparada durante a gravidez, né? Essa escolha tem que ser feita. Em geral, assim, eu acabei de defender meu doutorado, a pergunta é por que as mulheres escolhem parto em casa? E ninguém escolhe parto em casa de repente, isso é uma construção. Então ela vai ver informação, ela acessa, ela conhece uma Renata que fala... Caramba, é muito bom, é interessante, dói, mas eu quero de novo. Então, o processo de informação vai ajudando a construir. Aí ela encontra um profissional que dá segurança, que oferece segurança. Então, acho que isso é que é fundamental, uma coisa que é construída. Agora, algumas chegam isso no final da gravidez. Eu tive, há 2 meses atrás, uma menina que me ligou sexta-feira à noite, 10h30 da noite, pela primeira vez, ela diz assim, eu tô com 39 semanas, 20 anos de idade. Eu estava na banheira tomando banho e está tudo tão legal, por que eu não posso ter esse bebê em casa? Né? E aí o obstetra dela falou, olha, eu não faço, mas eu sei que tem gente que faz. E ela foi, ela me achou na internet, a gente fez uma consulta, 1 semana depois ela estava parindo. Né? Então, em casa. Depende do momento. A questão é uma consciência interna, é uma coisa que a mulher fala, eu quero, eu estou pronta, eu sei que eu sou capaz. Eu acredito que se o meu corpo fez tudo direitinho, por que ele emburreceu na hora de parir? Tem alguma coisa errada, né? Parir é um ato fisiológico. Em alguns casos, precisa sim da intervenção médica. E a gente adora o hospital, eu adoro o médico, eu adoro cesariana, se for necessário. O que é interessante... O problema é que no Brasil é um certo exagero, né? Parece que são 52% dos partos são cesarianos. E se a gente for para o sistema privado, mais, então... sistema privado Rio de Janeiro, a gente atinge 80%, 90%. Não deve ser só Rio de Janeiro, deve ser... Grande cidade. Minha metrópole. Na véspera de um feriado. A maternidade lotada e ela era o único parto normal. Porque único. Na véspera de feriado, então, tem muita cesariana. Porque os médicos marcam para não ser interrompidos no feriado. Virou indústria.
É uma comodidade para todos. A mãe que também quer escolher E o o duro dia. é que a gente aumenta daí a taxa da cesariana e a gente aumenta a taxa da prematuridade, né? Acho que o Ricardo pode falar, o bebê tem que dizer, eu estou pronto para nascer, né? Isso é fundamental. Por que entra em trabalho de parto? É um mecanismo complexo, são hormônios, mas tem uma coisa, o bebê está dizendo, está apertado, daqui para melhor é nascer. Então, respeitar esse momento, isso a gente não pode abrir mão. A cesárea marcada, ela é criminosa, a gente tira bebê que não está pronto. Então, isso é grave. Né? Até cesárea tudo bem, mas vamos esperar pelo menos quando a mãe não tem dilatação? Aí são outras coisas. A gente sabe, a Organização Mundial de Saúde fala pra gente que vão ter 15% de mulheres que vão parir de cesariana. Agora, não ter dilatação, aí é uma questão que a gente tem que ver, porque tem muito a ver com o ambiente, percebe? Abrir para um bebê passar exige um relaxamento total. De alguma maneira, é quase uma relação sexual invertida. Abrir para a entrada do pênis ou abrir para a cabeça passar é a mesma coisa. Se você estiver tensa, morrendo de medo na sua lua de mel, vai doer, vai ser um absurdo. Se você tiver condições lindas, isso é privacidade, segurança, você está apaixonada, você está esperando o seu bebê, aí o processo se dá lindamente. E por que eu falo isso? Eu faço essa semelhança entre a relação sexual? Porque a ocitocina é o mesmo hormônio. Isso a gente descobriu tem 20 anos. É o mesmo hormônio que você usa para namorar, você usa para parir, para amamentar. Então, o ambiente ele é fundamental. O ambiente do parto, que facilita esse parto sem drogas, é o ambiente de uma relação sexual. É isso aí. E aí, se uma criança for ver, por exemplo, né, uma mãe e um pai namorando, ele vai dizer, meu pai está matando a minha mãe, porque está fazendo um barulho, porque é um gemido. E se a gente muitas vezes olha, e o grito da mulher, para nós que estamos acostumados, quando ela dá aquele uá, eu sei que é o bebê que está chegando. Né? Isso é lindo, ela é um rito de passagem. É que nem alcançar o Everest. Tem uma hora que você fala, não aguento mais, vou morrer. Aí você para e fala, não, peraí, tô aqui. Tá chegando a hora. Quando você chega lá em cima, o êxtase de você pegar o seu bebê por conta e risco, aí não tem depressão pós-parto, percebe? Aí não tem bebê que você não vai dar conta, como é que eu cuido do bebê. Aí você já fez, né? E é completamente diferente de vir de helicóptero e ver a vista do Everest. Então, por isso, inclusive, é que tem o processo doloroso e 100% das mulheres que tiveram bebê comigo, elas querem ter bebê em casa de novo. Você é enfermeira? Eu sou enfermeira obstetra. E atendo enfermeira obstetra diferente das outras enfermeiras. Ela é especializada... Como eu nunca entrevistei uma enfermeira obstetra, eu queria que você me explicasse um pouco mais. A gente faz enfermagem e depois da enfermagem você tem 1 ano de especialização, então você vira enfermeira obstetra. Eu sou especialista em atender mulheres de gestação de baixo risco. No Brasil, a gente tem 2 profissionais, além do médico, que estão aptos. São as enfermeiras obstetras e hoje as obstetrizes, que fazem um curso de 3 anos na USP em São Paulo e saem prontas só para partejar. É importante, Leda, falar que esses profissionais, eles são reconhecidos no mundo inteiro. Então, qualquer lugar do mundo, Japão, Inglaterra, Canadá, Holanda, onde você for, você vai ter as midwives. O que são as midwives? São as enfermeiras obstetras ou obstetrizes preparadas profissionalmente para atender o parto. Isso. E por que o CREMERG proíbe, então, os médicos? É interessante. Porque, olha, a produção Leda, ficou pendurada no telefone. Mas sabe o que é pendurada? Assim, posso imaginar. Dias. Né? A gente se falava, né? A Renata me passou várias sugestões, pessoas que disseram, se o CREMERG não tivesse proibido, se aquele médico de São Paulo que apareceu no Fantástico, como é que ele chama? Jorge Kuhn. Pois é, ligamos para ele também, e ele, por razões óbvias, né, nesse momento, para ele é melhor não aparecer antes que alguém me casse. É o seguinte, parto domiciliar planejado, hoje no Rio de Janeiro, a gente tem menos de 0,34, é muito pouco. Mas, na verdade, por que a gente incomoda tanto? Por que as mulheres incomodam? Porque eu acho que é uma questão de poder. Eu acho que ela diz, eu tenho não gostam que a mulher tenha direito de escolha, né? A verdade é difícil ele entender que esse ato não é um ato médico, não está dependente dele. Pode virar um ato médico, né? Para uma relação sexual, a relação sexual não precisa não é um evento médico. Em alguns casos, precisa do Viagra. E o Viagra é lindo, ou de uma prótese, não importa. É a mesma coisa, né? Parece que para o parto isso não está muito claro. Mas são, no caso específico, de gravidez de baixo risco. Claro, claro. E a outra coisa, Leda, todo o processo,
da gravidez tem que deve estar completamente normal. Facílimo, né? Assim, tranquilíssimo. Isso. E a gente, quando vai para casa, a gente leva um arsenal. Eu sou uma enfermeira obstetra, então eu levo um oxigênio, eu levo um aquecedor, eu levo um aspirador, eu levo uma medicação de emergência se eu precisar, eu tenho como remover. E ao primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, eu vou lindamente feliz para o hospital. Percebe? Agora, a questão é que de 398 eu só levei 33. Essa que é a questão, percebe? Agora, ao primeiro sinal, a gente vai levar para cá, para o hospital. Eu, inclusive, sou a primeira. Porque se acontecer alguma coisa num parto em casa, eu estou morta e enterrada. A minha cabeça está na bandeja, né? Então, eu sou a primeira que estou... adoro dizer que eu fiz o parto da minha neta. Porque quando eu sou muito acusada desse negócio, eu falo, ó, eu fiz da minha neta. Porque é isso. Agora, nem todo mundo vai fazer parto em casa, a gente sabe isso. O que eu acho importante é as mulheres saberem que elas têm essa opção. Até porque ela fala, poxa, eu posso ter em casa? Então não é tão complicado assim. Então pode ser legal, pode ser normal, pode ser natural, inclusive no ambiente hospitalar. Eu tive um parto natural no hospital também. Eu tive as duas experiências e foram duas experiências incríveis. Agora, o que eu vejo, você perguntou... Maiara nasceu no hospital e o Tom nasceu em casa. Mas você perguntou um negócio de não ter dilatação. O que eu vejo acompanhando há bastante tempo já que eu milito nessa área, o que eu vejo é que a maioria das mulheres que fala que não teve dilatação também não esperaram. Ah, não teve dilatação porque eu fiquei, sei lá, 5 horas em trabalho de parto, 6 horas em trabalho de parto e não tive dilatação. E se esperasse mais? O bebê estava bem, a mãe estava bem, podia esperar mais. Eu fiquei no primeiro parto, eu acordei às 9 horas da manhã já sentindo contrações com bom ritmo. Minha filha só foi nascer às 3h40 da manhã, num parto tranquilo, sem um ponto, sem um corte, sem nenhum momento eu pedi anestesia, não pensei em nenhum momento. Agora, se eu tivesse, eu passei no consultório... E teve o segundo. E tive o segundo. Eu passei no consultório do obstetra às 4h30 da tarde. Ele me avaliou, ainda não tinha nada de dilatação. Ele podia ter falado para mim, olha só, você está sofrendo desde 9 da manhã, já são 4h30 da tarde, você ainda não tem dilatação, vamos para o hospital operar. E a gente esperou. E quase 12 horas quase 12 horas depois ela nasceu de parto natural. Quantos anos você tinha? 20. 20. Isso ajuda também, né? Não faz a menor diferença. Jura? Olha, eu já fiz 17, 40, 42. Pensa assim, se você pode engravidar, por que você não pode parir? Eu ouvi isso. Claro, mas pensa isso, o raciocínio é esse. Eu tinha 32 e assim, imprimir para idosa, como assim? Eu ouvi isso na minha cara. Fiquei 32. Passada. Hoje em dia, foi cesariana, claro. Agora entendeu, engravida, tudo foi cesariana, porque diante dessa declaração você não contesta. Primeiro você fica tão abalada por ser uma primeira para idosa. Até voltar. Então, mas quando eu engravidei da Maiara, tinha uma lista na internet que rolava que eu achava engraçada, porque era uma lista que ia colocando riscos na mulher. Eu tinha um pré-natal normal, mas tinha uma lista que ia colocando risco. Aí o risco era assim, tanto mais idade quanto menos idade. Eu me encaixava no menos idade, porque eu engravidei com 19. Então, eu poderia não estar com o corpo completamente pronto. Estar abaixo do peso. Eu engravidei pesando sensacionais 46 quilos. Então, eu tinha vários pontos que também poderiam me induzir. Eu acho que acontece bastante dos médicos não estarem preparados para assistir um parto fisiológico. Eles muitas vezes são treinados só para atender emergência, para atender o que é mais prático, né, também para eles. Também. Essa coisa da véspera do feriado, essa coisa de não acordar no meio da noite. E tem uma coisa que quando a gente pensa no processo da dor, você tem um monte de endorfina, que é uma coisa que altera realmente o nível de consciência. Então tem uma hora que o melhor é quando a mulher tá surtadona, quando ela começa a dizer besteira, quando ela fala eu vou morrer. Quando ela fala eu vou morrer, ela tá chegando lá, o bebê tá nascendo. Percebe? O orgasmo chama pequena morte, né? Mas é difícil isso. É quase isso. Pra quem tá olhando. Ainda mais forte. O que você tá falando aí, Roger? Não, essa história de eu vou morrer, eu já ouvi isso também. Mas a Paloma, ele lembrou, a Paloma é muito calma, foi muito calma nos partos. Mas quando ela fala vou morrer, a gente quer se matar, né? O pai fala assim, pô, vai morrer mesmo, faz isso não. Não tem nada pra fazer, tá de mãos atadas, abraça o médico, abraça o cara. Não, como é que é, Ricardo? É assim mesmo pro médico? O médico ouve isso? Não, eu acho... Porque o pediatra tá lá junto, né? Ali colado, né? Eu acho que... No parto em casa também? Não, no parto em casa não. Eu acho que essa discussão, especialmente no Rio de Janeiro hoje, em torno do que o CRM mais ou menos coordena e polemiza,
a gente tem que respeitar o Conselho Regional de Medicina, não posso não respeitar o meu conselho. A discussão que eu acho que é muito proveitosa é uma discussão no campo das ideias, no campo científico. Essa discussão eu acho que é proveitosa. Então, assim, no campo científico a gente tem gestação, a gestação na imensa maioria das vezes, esse termo que se usa em quem é do meio, baixo risco, que quem está escutando não entende, porque risco é risco. Baixo risco em medicina significa condições muito propícias para o evento médico. Jovem, assistida, pré-natal. Então, aqui faço um destaque para o pré-natal. É muito importante ter um pré-natal. Por sinal, o Brasil, especialmente o Rio, tem uma cobertura de pré-natal muito boa. Então, 32 anos, você não é uma... Assim, porque você como não é programa uma nacional, também fico preocupada. Não, perfeito. Que a gente não foca só no Rio. Mas assim, há lugares no Brasil também que não tem eu diria o pré-natal, seguinte, há populações eu diria o inteiras que não seguinte, podem fazer o pré-natal. pré-natal tem que ser feito por pessoas que vão cuidar do parto. Então, se você está num centro médico, esse centro cuida do parto. Se você não está no centro médico, certamente, e vai ter parto, certamente alguém cuida desse pré-parto. Não pode haver um parto, ou não deveria acontecer um parto, onde a mulher sai do nada para ter o bebê. Isso é um risco. Então, no pré-natal, você tem a identificação da pressão, do peso, se é um ou dois, são quantos bebês, doença sexualmente transmissível, hipertensão. Isso tudo eu falo como pediatra, porque quem vai receber o bebê sou eu. Evidente. Então eu vou preparado para um parto de uma mãe hipertensa, prematura, com controle difícil de pressão, com risco de convulsão no parto, completamente diferente do que eu vou num parto onde houve um pré-natal e não há esses riscos levantados no pré-natal. E aí a questão que eu acho que é a grande polêmica, ao meu ver, assim, vamos dizer assim, esse famoso direito de escolha devia passar direito de escolha do bebê. Quem vai nascer é o bebê. Então eu pergunto para você, eu te convido amanhã para correr 40 quilômetros. Você se preparou para correr 40 quilômetros? Você está de tênis, você fez um preparo, alongou, você se alimentou. A cesárea de hora marcada para um bebê, muitas vezes ele não está nem maduro, apesar do tempo de gravidez. Então isso são questões que, em nome do bebê, devem ser discutidas. Porque é quase assim, tem um simbolismo, cortar o cordão umbilical é um simbolismo super colocado em qualquer parte desse país. Agora, do ponto de vista biológico, cortar o cordão umbilical significa dizer, bebê, há um segundo atrás você não respirava, o calor que você recebe é da sua mãe, a nutrição é da sua mãe. Neste segundo, você vai respirar, vai produzir o seu calor, vai se alimentar, vai viver do ponto de vista fisiológico separado da sua mãe. Você está pronto? O trabalho de parto é fundamental para isso. É fundamental para isso. As poucas horas que se passa em trabalho de parto, amadurece o bebê absurdamente, apesar dele ter um tempo de maturidade já muitas vezes preparado. É incrível. Amadurece do sentido do preparo. Ele libera substâncias e a mãe libera substâncias que dão a ele condições de respirar, que dão a ele condições de se manter desligado do cordão umbilical. Você acha então que no caso da cesárea isso é provocado? Não é Eu natural? acho que do caso da cesárea, especialmente a cesárea de hora marcada, sem uma indicação na ótica do bebê, eu acho que a gente cobra do bebê um esforço que a gente deveria poupá-lo. Então eu estou num parto normal, eu muito raramente boto esse bebê numa incubadora. O Ministério da Saúde, que essa discussão é interessante, tem uma publicação, e a gente respeita o Ministério da Saúde, ele fala que tem 3 coisas fundamentais, isso é uma publicação que eu posso passar, chama Além da Sobrevivência. Quem tiver interesse, digita no site do Ministério ou digita no Google Além da Sobrevivência. 3 ações de baixíssimo custo, fundamental para a saúde dos bebês no primeiro ano de vida e, inclusive, no futuro. Ligar o cordão umbilical quando ele para de bater. Botar o bebê pele a pele com a mãe.
e estimular o aleitamento materno. São 3 ações extremamente técnicas que são de baixíssimo custo. Eu não entendi direito a primeira. Ligar o cordão umbilical. O bebê, quando nasce, o cordão fica pulsando ainda. Tem 2 artérias no cordão umbilical, porque é incrível, claro. O bebê, quando nasce, ainda não está, muitas vezes, preparado. Imagina o que significa respirar. Você já parou para pensar, quando você nasceu, o que significa respirar? Antes dele dar conta de respirar, ele e a mãe ficam trocando oxigênio e sangue. Isso não é possível numa cesárea. Quando o bebê nasce, o obstetra deve ligar logo o cordão umbilical. Botar um bebê no colo da mãe numa cesárea significa usar um espaço que está daqui para cima. E iniciar o aleitamento materno. Logo depois de uma cesárea. Mesmo assim é possível. Claro, a gente bota, claro, a gente tira tudo sujo tudo. Ainda. Aquilo não é sujeira, aquilo é vernix, o bebê precisa do calor da mãe. Então, esses 3 dados, hoje publicados oficialmente pelo Ministério da Saúde, a gente respeita a expertise do Ministério, salvam vidas. Então, por exemplo, diminui a anemia no primeiro ano de vida. A nossa colega vai falar de abuso, um tema a nós caríssimo. Eu sou pediatra, eu atendo crianças abusadas, infelizmente. O índice de abuso em bebês que tiveram vínculo propício logo depois do parto, favorece demais o vínculo, um parto normal. E esse bebê ser colocado no colo da mãe é muito menor. O abuso é muito maior nas crianças prematuras. Então, ela pode falar disso. Quer dizer, ela vai falar disso. E aí, o parto normal, ele é escolhido pelo bebê. Dificilmente um bebê nasce de parto normal, muitas vezes prematuro. Se ele é um prematuro, ele tem um cuidado especial para nascer. Então, a gente vê, pelos dados que a gente tem técnicos, uma condição muito melhor de nascimento quando essas condições fisiológicas são respeitadas. E você já fez parto normal e o bebê era prematuro? Não. Essa é uma contraindicação de um parto domiciliar. Quer dizer, um parto domiciliar eu só atendo no domicílio. No parto domiciliar, a gente só atende bebês a partir de 37 semanas de gestação. Mas ele não pode ser ansioso, o bebê? Ele pode ser ansioso, mas é raro. É raro, mas aí a gente vai para o hospital. Né? Agora, isso é raro. A gente pensa que é mais comum. Mas, na verdade, se essa mãe é acompanhada, se ela não está estressada, se ela está calma, se ela está feliz, se ela está reagindo, se ela está ouvindo o que o corpo dela está dizendo, a possibilidade dela ter um parto prematuro diminui. Percebe? Ela está com contração, mas ela fala, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, ela vai romper uma bolsa. Agora existe uma ação médica extremamente segura de indicar um parto prematuro, atender um parto prematuro e muitas vezes cesáreo, na direção do bebê. Evidente, há situações que o bebê não está bem na gravidez e é melhor ele estar fora do útero materno do que dentro. Hoje nós temos tecnologia para atender bebês de muito baixo peso e a gente salva esses bebês. O que eu acho que é muitas vezes polêmico e interessante discutir é que num cenário de normalidade nós vamos encontrar muito mais bebês a termo. E se a gente respeitar essa evolução, eles completam as 40 semanas, 41 semanas de parto. Recentemente saiu publicado numa revista internacional como que os bebês perto do termo, 37, 38 semanas, estão se comportando do ponto de vista médico, do ponto de vista infeccioso, de internação, estão se comportando como bebês prematuros. Muitos desses bebês foram cesáreas eletivas. Cesárea eletiva é a cesárea de hora marcada. Escolhida. Então, assim, eu acho que parte dessa polêmica é muito interessante tirar em relação... Não é o domicílio que está atrapalhando a gente. Eu não posso nem me posicionar em relação ao domicílio, temos um OVNI. Eu não posso nem me posicionar em relação ao domicílio em respeito, evidentemente, ao Conselho Regional de Medicina. Eu respeito, evidentemente, eu sou um filiado ao Conselho. Entendeu? Mas quando eu sou chamado a ver um bebê, o que eu tenho que dizer é o seguinte, a fisiologia do bebê, o que ele precisa para se adaptar ao pós-parto, ele vem com um preparo muito melhor quando a mulher entrou em contração, mesmo que o desfecho seja um parto cesáreo.
que muitas vezes é evidente. Evidente. Eu queria acrescentar uma coisinha em relação a isso que ele está falando. Essa questão do logo após o nascimento, a importância que não se dá aos primeiros 20 minutos, os 20 minutos iniciais da vida de uma criança, eles devem ser privilegiados ao lado da mãe. Ao lado, em cima da mãe, pele com pele. E isso não tem sido respeitado tão pouco, porque com os partos cesarianos, que muitas vezes eles são marcados na primeira consulta, no primeiro pré-natal, se marca, já faz a conta e faz o dia, a mãe escolhe qual é o dia melhor e o povo gosta de brincar de também. Deus, né? Na primeira consulta, você vai marcar a data, você gosta de brincar de Deus. Esses 20 minutos vão ter uma importância enorme na relação mãe-bebê. A gente tem estudos mostrando isso, essa separação, para botar em incubadora, porque a criança nasceu realmente, consulta, ela não vai dar precisando. Esses 20 minutos. Porque ela é tão apressada, ela está tão organizada, entre aspas, né? A pessoa é tão organizada que a pessoa não vai perder 20 minutos. Mas esses 20 minutos são fundamentais, eles facilitam muito. Eu não sei quanto tempo fica, porque a gente fica tão baratinada, né? Esses hormônios que a gente está falando, ficou, mas que foi o momento mais bonito. É lindo. É lindo. Mesmo no parto hospitalar que eu tive, a minha filha ficou bastante tempo comigo. E ela eu tive cesariana e o meu ficou bem aqui, assim. Mas o que acontece é que normalmente, Ricardo pode falar melhor do que eu, normalmente os bebês, mesmo os que nascem de parto normal, padrão no hospital, eles são aspirados quando nascem. Vão pra então, o primeiro contato é com ele. É com ele não, porque ele não faz isso, mas com o médico que vai aspirar, que vai fazer uma série de procedimentos com o bebê antes dele vir para a mãe. Essa coisa do bebê sair... Mas ele sai daquela sala? Não, fica ali, mas ele vai para pediatra ser aspirado e passar por vários... Imagina, ele está lá dentro da barriga, quentinho, ouvindo a voz da mãe, e aí de repente tem um negócio entrando no nariz dele para aspirar, um monte de procedimentos que muitas vezes são desnecessários. E quando, por exemplo, nasce em casa, porque nascer no hospital, mesmo que seja de parto normal, está tudo ali. Não é? A mão, o pediatra está ali e tal. Em casa não tem pediatra. Não tem pediatra, mas a enfermeira obstetra, ela é treinada para fazer o atendimento ao bebê. Não acho que o bebê está desprevenido. E a gente tem tudo ali do lado, não. Né? Mas aí qual é o procedimento? A gente fala cortar o cordão. Isso, em geral. Ele fala ligar, né? E ligar é a mesma coisa que cortar? É a mesma coisa que clampear. A gente espera, obviamente, essa coisa que o Ricardo falou, a gente já sabe, espera parar de bater. Isso significa, então, que o bebê está pronto para respirar. A mãe pega o bebê, ele fica aquecido ali. Em geral, o pai vem atrás, está junto. Mas o que a gente preconiza aqui nessa hora, a mãe não seja distraída. Porque quando ela está aqui, ela está liberando ocitocina. Ocitocina faz com que ela libere a placenta dela com mais segurança, sem sangramento. O que é interessante, eu acho que pegando essa coisa desse momento, por que esse momento é único? Porque mãe e bebê estão alterados hormonalmente falando. Nunca mais na vida deles eles vão se apaixonar. Ocitocina é uma química que faz a gente se apaixonar. Acabou de ter aquele orgasmo lindo, que você está apaixonada por aquele cara, o cara levanta, você para, você fala, como assim? É o que acontece com a mãe e com o bebê. E quando a gente fala numa sociedade mais humana, a gente fala num ser humano mais humano. Então a gente tem que facilitar, desenvolver capacidade de amar. É disso que a gente está falando, é isso que a gente acredita. A gente está vindo da Rio+20, onde a gente fala, tem que melhorar a poluição do mar, da água. Tudo bem, eu quero o ser humano mais afetivo e mais amoroso. Ele tem que nascer melhor. Né? Percebe? Menos poluído. Menos poluído. Ele tem que nascer em melhores condições. A gente está falando de uma coisa que eu acho que é importante a gente tomar cuidado, porque a gente fala mal da cesárea. E às vezes a mãe que teve cesárea, ela fala, então o meu bebê... A gente não pode falar em casos individuais, porque o amor da mãe, ele suplanta aquele momento negativo. A gente está falando a nível de civilização. O que significam futuras civilizações que nascem, por exemplo, sem produzir ocitocina. Se você não produz a sua ocitocina, o que acontece é que o corpo vai desaprendendo a produzir. E aí complica lá na frente. Olha que barato. É verdade. Né? As fotos do Tom na piscina e em casa. Isso, é no meu quarto. Você sentiu diferença? Você achou muito mais legal?
É diferente. E isso era uma coisa que para mim era importante. Eu tive um parto muito legal da Maiara e eu queria ter uma experiência de parto diferente no parto do Tom. E aí eu quis que ele nascesse em casa e nascesse na Goiás. Essa foi a hora que ela chegou, porque ela não quis assistir o parto, ela quis ir para a escola no dia. E aí ela chegou um pouco depois que ele tinha nascido, e a gente botou no colo para tirar a foto. Essa coisa das crianças no parto em casa é muito bonitinho, porque quando o irmão vem, ele encontra a mãe naquele ambiente que ela conhece. Então, é quase que é o nosso bebê. É completamente diferente visitar a mãe na maternidade com aquele cheiro. Isso é lindo. Os bebês que nascem em casa, os irmãos são completamente ligados. São afetivos. É o nosso bebê. Isso confirma? Confirma, e teve uma coisa muito legal, assim, eu acho que isso fez muita diferença para mim, mesmo eu tendo tido 2 partos muito bacanas no hospital, em casa, uma coisa que fez muita diferença foi a adaptação do Tom à rotina da casa, porque ele já estava ali. Então, a nossa adaptação a ele, a adaptação dele à rotina da família foi muito mais fácil do que a Maiara. É lógico que ele já era o 2º filho, que é sempre mais fácil, mas... Não sei, é diferente. A Maiara chegou da escola, já estava ali o irmão esperando por ela, veio, pegou. É diferente. Ela chegou em casa. Ela chegou em casa. E a nível de... E ele também chegou em casa. Ele chegou em Isso casa, tem que ter um valor. E se a gente tem fala que significar alguma coisa. A nível bacteriológico, é fundamental o bebê passar pelo canal vaginal. Ele precisa ser contaminado por aquelas bactérias que são bactérias amigas, que são oriundas da mãe. Então, isso é uma coisa gravíssima, quer dizer... O bebê que nasce nesse ambiente, ele vai ter a flora intestinal dele, que tem a ver, a gente já sabe, com a questão da defesa contra as doenças, da imunidade lá na frente, ele precisa ser contaminado. A natureza fez a vagina e o ânus perto porque isso tem uma vantagem, né? Então a gente fala, mas e a contaminação, você vai ter infecção? Em casa a gente não tem infecção, a gente tem infecção no hospital. Em casa isso não acontece. Tem até uma coisa legal, quando eu estava querendo ter o Tom em casa, e eu morava com meu pai, e eu tive que conversar bastante com ele sobre isso. E ele, em princípio, ficou muito assustado. E uma das coisas que eu usei para convencê-lo é porque a minha mãe teve 2 partos normais, mas no 2º parto ela teve infecção hospitalar. E aí teve uma série de complicações, por isso eu disse, poxa, em casa não tem esse risco. Aí você conseguiu. E outra coisa também que... A aprovação dele. Eu sempre falo, quando as mulheres me perguntam bastante, eu conto, é que esse negócio que ela falou, ela leva o equipamento, então tinha tudo lá, tinha o oxigênio, tinha o aspirador, tinha todo o equipamento de primeiros socorros. O médico que assistiu o meu parto, foi um parto assistido por um médico, né? E... ele montou todo o circo e a gente não precisou usar. Não usou nada, mas o circo estava montado. Você estava garantido. E no primeiro parto que eu tive hospitalar, na verdade, o equipamento que tinha ali na sala de parto era rigorosamente o mesmo, porque eu tive no hospital, mas era um hospital que não tinha UTI neonatal. Era hospital, as mulheres têm inclusive cesariana lá, é um hospital mesmo, com centro cirúrgico e tudo, mas o equipamento de reanimação é o mesmo. Precisa de uma pessoa habilitada e... do equipamento ali, isso tudo eu tinha em casa. Você tinha a pessoa habilitada e não é nada muito exagerado, porque eu já ouvi também falar que a Gisele Bündchen tinha uma UTI em casa, para parir em casa, na piscina. E não é nada muito exagerado, na verdade era uma sacola de equipamento. Tem uma... Eu acho que a Heloísa tocou no aspecto que eu queria realçar. A história da humanização, esse termo humanização, ele tem aí uns 20 e poucos anos, que é originado do movimento de mulheres que não se sentiam respeitadas. Então eram todas atendidas quase como uma linha de produção. E a gente há muitos anos, intuitivamente, botava os bebês no colo da mãe, a gente aspirava os bebês que estavam em condições de nascimento não boas para poder dar mais oxigênio. E o que é muito incrível hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, elas têm umas recomendações hoje técnicas que são todas na direção do contato precoce, do não uso de oxigênio para crianças saudáveis na hora do parto, da não aspiração, do aquecimento no contato pele a pele com a mãe. São coisas que se defendiam originalmente como humanização. Então é muito interessante o encontro da discussão técnica com a discussão, vamos dizer assim, da humanização, que não é puramente técnica. Isso a gente pode ter em casa, na casa de parto, no hospital. Eu tive no hospital. Agora, infelizmente, se você não falar com o pediatra que vai atender o teu parto antes, a não ser que seja um caso com um pediatra que já tem experiência com isso, como o Ricardo, se você não falar antes tudo isso que você deseja, não vai ser assim.
Eu tive uma consulta prévia com a pediatra, expliquei exatamente como eu queria que fosse o atendimento do pós-parto da minha filha. E só por isso foi assim. Outras pessoas que nasceram com a mesma pediatra tiveram outro tipo de atendimento. Não, o cordão foi cortado assim que nasceu. A Maiara a gente esperou bastante que o cordão parasse de pulsar, ela ficou no meu peito, não foi aspirada. Então, hoje no Brasil, infelizmente, é muito importante a gente brigar por essas coisas que deveriam ser o padrão. A gente ainda tem que brigar durante muitos anos por muita coisa. Muita coisa. Mas estamos aí. A gente é de briga. A gente é da briga boa, né? E da boa briga. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Olha só, várias questões, várias pessoas querendo participar aqui da nossa conversa. Tem uma coisa que eu queria dizer há muito tempo que eu vou dizer hoje. As pessoas que escrevem para o Twitter, para o e-mail, pedindo o e-mail do programa, é só prestar atenção no intervalo, aparece uma cartelazinha branca, está lá escrito tudo, entendeu? E-mail, como é que você se conecta, telefone, tudo ali. Aí elimina um monte de problema e de dificuldades de comunicação. Tem uma coisa interessantíssima aqui, que é um e-mail que veio de uma moça chamada Suzana. Suzana mandou um e-mail para a gente super bonitinho. Ela mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos há 30 anos. Ela, alguns anos atrás, quando ela vinha ao Brasil de férias, ela assistiu o programa Sem Censura com a mãe. O tempo foi passando, a mãe foi envelhecendo e já não tem mais a concentração para assistir a televisão. Quando ela vem de férias, ela já não se encontra comigo e com a mãe no sofá da casa da mãe. O que ela acha uma pena. A idade passou para ela também, ela descobriu recentemente que sente falta de ouvir o português. Não só a língua, mas o conteúdo. Então, uma variedade de assuntos, alguns sérios, outros mais leves, sempre uma risada que faz parte da vida da gente. E ela descobriu o programa pela internet. E ela tem assistido com muita alegria. Então, temos um encontro marcado diariamente no meu computador. Eu adorei, Suzana. Espero que você esteja aí para ouvir que eu li e gostei muito do seu e-mail. Vou aproveitar para agradecer o André Dias, a liberação da presença da Renata Dias Gomes, que, como o próprio nome indica, não é Dias Gomes, no momento, roteirista. Né? Vamos ver o que será amanhã, né? Que esse nome vai levando para outros... Espero continuar sendo roteirista e contar as minhas histórias. Contar suas próprias histórias. Onde certamente entrará um parto desse. Com certeza. Com certeza. Adorei. Agora o assunto é mais pesado, não é? Bem mais. Ana Maria Iancarelli. Ana Maria é psicanalista e a gente vai falar exatamente disso, de abuso infantil. É impressionante o número de notícias que a gente tem lido, né? Não sei se agora as pessoas denunciam mais ou se agora acontece mais. Eu acho que há uma visibilidade maior, cada vez maior, porque há uma divulgação. Você tem, por exemplo, como foi divulgado, a gente viu o aumento das ligações para o Disque 100 depois do pronunciamento da apresentadora de programa infantil. Então, as coisas vão acontecendo. O Disque 100 é nacional? É nacional. Nós tínhamos o 0800 99 0500, que funcionou durante 6 anos, sob os auspícios da Abrápia, foi colocado pelo Ministério da Justiça.
e depois foi retirado e 3 meses depois apareceu o Disque 100. Que é mais prático, inclusive. É mais prático. Mas havia já todo um trabalho em rede nacional, a gente tinha toda a conexão com os conselhos tutelares, com as delegacias de criança e com a Polícia Federal. A gente tinha toda uma rede que funcionava e que a gente tinha uma quantidade de denúncia bem grande. Mas o Disque 100 está fazendo o mesmo trabalho, começou novamente, né? E, na verdade, né, Leda, essa questão do número de denúncias, esse número é sempre muito menor do que a realidade. Ah, claro. A gente tem, até usando o mesmo exemplo, você tem uma pessoa adulta, uma pessoa que já fez toda a vida, já se realizou profissionalmente, tudo, e vai aos 50 anos, praticamente, e revela uma situação de abuso lá da infância, né? O que traz, inclusive, toda uma onda de dúvida, de suspeita, de não sei o quê, enfim, completamente, sabe, inoportunas, porque na verdade, pula, né? Porque, a gente pula, porque na verdade eu estou cansada de pegar adultos que pela primeira vez, aos 50, aos 40, aos 55, aos 60, conseguem falar dentro de um consultório. E com todo medo, e vão falando da prestação. É uma coisinha a cada sessão, é uma coisinha, e o sofrimento e o medo... Mas é uma coisa tão revoltante, é a sensação maior, é a de medo. Porque você não tem como reparar isso, né? Não. Mas o crime prescreve pelo abusador, né? Agora, pelo menos, a gente tem a lei Joana Maranhão, que a contagem da prescrição do crime é a partir dos 18 anos. Antigamente, era a partir do momento do abuso. Então, uma criança era abusada dos 5 aos 10 anos, quando ela estava com 20, ela tomava coragem de contar, aí já tinha prescrito. Uma coisa que me impressionou muito foi uma moça que foi abusada e ela reconheceu o abusador anos depois. Quer dizer, como uma coisa fica marcada, a prova da marca, né? É tão forte. A sequela é muito ela reconheceu, grande. Já era uma pessoa grisalha, assim, entendeu? É muito grande, sabe? E ela fica sendo estampada em outras situações relacionais o resto da vida, né? Essas pessoas, muitas vezes, na hora de escolher a relação, escolhem um novo abusador, né? Porque elas estão acostumadas com aquilo. Né? Elas estão acostumadas, elas foram padronizadas, foram formatadas na transgressão, né? Na perversão. Então, sem saber conscientemente, elas escolhem exatamente quem vai repetir com elas a mesma agressão, o mesmo tipo de violência, claro ou com seus filhos. É bom que exista uma lei, é bom que o abusador seja punido, mas o que se faz com uma pessoa que foi abusada? Ela faz terapia, caso ela tenha acesso a isso. Porque também ainda tem a coisa da perversidade da situação econômica, né? Pois é. Porque, ao mesmo tempo, quando a pessoa é muito pobre, ela também não tem Mas como fazer análise. Existem já né? Programas, existem atendimentos, mas, enfim, a gente sabe como é que são. Que né? é precário, que Enfim, tudo é precário. E, às vezes, a falta de informação também, né? Também não chega, entendeu? Mas a gente tem, por exemplo, um serviço na UERJ que é muito bom, que atende. Então, tem alguns lugares que você consegue. Mas é preciso também, sabe, que as pessoas cheguem lá, né? Essa pessoa, ela não vai esquecer nunca o abuso. Eu costumo dizer que o abuso sexual é uma tatuagem na alma. Ela não sai. Ela pode até ficar igual a tatuagem antiga, assim meio borrada, né? Não muito nítida, mas ela não sai. Ela não apaga de maneira nenhuma. E ela vai ter que lidar com isso de uma maneira que ela não faça disso uma rocha na frente da vida dela. Ela tem que tocar a vida dela de outra maneira, né? Então, ela tem que conviver com essa lembrança, esvaziar o poder que esta figura ficou dentro da cabeça dela, porque o abusador é sempre uma pessoa conhecida, uma pessoa que ela deve amor, obediência, respeito. Então, é muito complicado. E que ela protegeu, porque uma criança protege o abusador. Ela silencia para proteger, por medo, por intimidação.
O abusador não Sei, toca para proteger muito o na abusador. criança. Ela quer proteger o entorno dela, né? Ela mesma, porque toda vez que eu leio, eu não tenho a sua experiência de lidar com isso, mas quando você lê que a criança diz, ah, eu não contei porque eu achei que a minha mãe não ia acreditar, ou eu contei e a minha mãe não acreditou. E ele disse que se eu contasse, Matava a minha mãe. Essa é a então é ameaça sempre mais ameaçado. frequente. Ou muitas vezes é a mãe, a família também, ela protege o abusador. Protege sim. Para não ter o escândalo? Sim, para não ter o escândalo. Nós temos casos assim que a família, a própria mãe toma conhecimento e proíbe a criança às vezes de com falar. mais de um dentro da própria família, mas a mãe não deixa. É impensável, né? A gente não consegue acreditar nisso, né? Mas Como é que pode a um mãe... número enorme. E ela protege quando Do é o mesmo companheiro jeito- dela, assim, Sim. porque ela não quer perder o companheiro? Também. Às vezes porque ela não tem condição financeira, né? Às vezes a única entrada de grana vem dali. Vem dali. Então ela pune uma criança para poder alimentar as outras. Então, Mas muito isso complexo, fica né? muito com esse manto assim do problema socioeconômico, quando não é. Você É tem porque isso é nas democrático, em famílias todas as classes tem, né? muito intelectualmente superiores, financeiramente superiores, e que a mãe acoberta porque tem medo, Aí tem medo do escândalo. porque realmente um caso de abuso sexual numa família, até quando é revelado, quando aquela criança ficou uma adulta, ele é um desastre na família. É um desastre, porque a mãe, quando se dá conta daquilo, ela só falta derreter de culpa, né? Porque ela acha que ela tinha que ter visto, né? E ela não viu, acontecia dentro de casa. Então, essas coisas são desastrosas. Os outros em torno duvidam, dizem, mas por que vai falar agora? Já passou tanto tempo, para que vai falar? E o Brasil adora culpar as vítimas. Cale-se para sempre. Não é? O Brasil é louco por a culpa pela vítima. Exato. Pode ver que toda vez que... Porque ele desarrumou. E em poderes incríveis. Não teve a juíza que disse que a menina era prostituta? Pois é. E aí ela não condena o abusador, porque a menina... Como assim, entendeu? Pois é. A gente tem O várias Brasil frases, tem isso, assim, do morre judiciário, alguém, que já são começa frases, logo a levantar ao mesmo tempo que a gente suspeitas tem sobre a pessoas vítima. maravilhosas no judiciário. A gente tem o juiz da Altoé, lá do Rio Grande do Sul, que instituiu a sala de espelho e que levanta da cadeira dele e vai lá agradecer a criança. Ah, eu vi isso na TV. Maravilhoso. O Dalton é uma pessoa especial, sabe? Porque ele instituiu a sala do depoimento sem dano. Não é sem dano, é com menos dano. É. Né? Mas ele se preocupou com isso, né? O Exatamente. mérito é esse, ele criou uma Sabe? sala, Porque a gente ele tem- vai lá falar com a pessoa. A gente tem os depoimentos em sala com os juízes, com os promotores, com os Como é que a advogados de pessoa vai dizer defesa isso? do Vai dizer uma coisa abusador. O tão advogado de íntima. defesa do abusador faz miséria, faz um teatro, grita, e a criança ali para fazer o depoimento. Entendeu? Então, essa sala de depoimento sem dano é maravilhosa. Mas a gente tem frases assim, não penetrou não? Então não tem problema, daqui a pouco ela vai ter um namoradinho, o namoradinho vai fazer isso, ela vai esquecer que o pai estava mexendo com ela. Né? Então você escuta, você tem conhecimento de coisas que as pessoas não têm a dimensão, sabe? A dimensão da gravidade. Vocês na orquestra, e lidando com esse, não só na orquestra, mas lidando com esses meninos, quantos meninos são? 740 e pouco. Vocês devem ter relatos desse tipo também. Sim, porque nós trabalhamos com abrigos da cidade, periferia toda, em Campos nós trabalhamos, e temos relatos, temos um caso muito difícil de família, inclusive que o pai abusava de todas as meninas da família, e a mãe ia buscar as crianças na própria orquestra para tirar, já estavam no abrigo, mas para levar até os pais, até o pai. E isso quer dizer, a Polícia Federal, o Conselho, nós trabalhamos juntos, né, para que isso não aconteça, Conselho Tutelar. E muitas vezes foram montados realmente armadilhas para que o pai pudesse ser pego, porque ninguém conseguia.
Graças a Deus conseguimos. Ah, que ótimo. Pois é, porque é um crime Tomara quase que fique perfeito. preso. Sim. Deixa pouquíssimos vestígios, é um crime quase perfeito. Eu costumo falar isso porque realmente você não tem vestígio, você tem a palavra de uma criança, que hoje, inclusive, a criança é sujeito de direito. Ela tem que ser ouvida e tem que ser considerada a palavra dele. Mas antigamente não era. Não era. Quantas crianças devem ter E o descrédito ainda é muito grande, a dúvida é muito grande. Com essa, não é, com a fama de mentirosas. Exatamente. Né? Mas, olha, um comentário pediátrico. Eu também acho que é um crime quase perfeito, mas a gente, como pediatra, acompanhando o crescimento das crianças, muitas vezes o fio da meada ele vem por uma consulta pediátrica, porque a dor dessa criança, que muitas vezes tem dificuldade de colocar isso em palavras, ela leva para o corpo. E muitas vezes a gente atende essas crianças com uma dor no corpo. E essa dor no corpo, a gente puxa esse fio e não é fácil. Ricardo, isso que você está falando é muito importante, porque as crianças, elas todas falam. Mesmo as mais intimidadas, elas falam, só que elas não falam com palavras. Isso. Ela pode você tem que ter o olhar, entendeu? Cuidadoso, com cuidado, para você perceber o que ela está dizendo. Porque todas falam. Poucas falam com palavras, mas todas dizem o que está acontecendo com elas. Exatamente. Daí a importância do atendimento pediátrico, procurar ter um olhar mais amplo. Exatamente. Né? Porque, às vezes, um mau rendimento escolar é uma manifestação de que algo não está bem na vida dela. Mudança de comportamento, dores abdominais, dores de cabeça, né? Isolamento, sabe, várias situações de adoecimentos assim, psicossomáticos. Aí todo mundo, né? A professora. Né? Todas as pessoas envolvidas, os professores extracurriculares, né? Todo mundo pode ver, pode ouvir isso que a criança está falando. Eu queria falar um pouquinho mais da orquestra. Assim. Recebi um e-mail dizendo que a Orquestrando a Vida está pedindo socorro. E centenas de crianças choram a possibilidade de perder a oportunidade de um futuro digno. Diz aqui é um texto tirado de um mural do Facebook, foi mandado, eu confesso que eu não sei exatamente por quem. Porque é extraído de um e mandado pelo outro, mas deve ser pai de alguma criança que está, não é? Pela lógica, assim. Isso faz sentido para você? Sim, então, Leda, a gente tem vivido momentos difíceis em Campos. Já a Orquestrando a Vida está fechada há 1 mês e 15 dias, mais ou menos. Você pode imaginar 750 crianças que tinham na música sua referência. Né, o seu trabalho diário, porque a música coloca para fora essa série de coisas, sim, e suas famílias também, juntos. Você pode imaginar o que está acontecendo na vida dessas crianças. O que está acontecendo? Então, nós estamos sem recursos para continuar o nosso projeto. Estamos buscando parceiros, apoiadores, e essa tem sido nossa luta. E o projeto inclui esses abrigos ou inclui só a atividade da música? Não. Quando eu falo só a atividade da música para 700 crianças, não é exatamente só. Então, eu quero saber assim, vocês mantêm um abrigo e mantêm toda a sustentação da criança e a orquestra, ou as crianças já estão em abrigo e elas saem do abrigo para participar da orquestra? As crianças saem dos abrigos, saem de suas casas, a orquestra é complementar. na periferia. Sim, nós trabalhamos num regime do El Sistema, que é um sistema venezuelano, que hoje invadiu o mundo inteiro, é referência no mundo inteiro. Porque ele modificou toda a forma tradicional da música, visando realmente o lado social. Trabalhamos sempre em grandes grupos. Então, quer dizer, o ensino, né, europeu que nós temos no país tem uma figura mais de aulas individuais e 2 vezes na semana. Nós trabalhamos de segunda a sábado, todos os dias. A criança vai todos os dias como uma escola regular. Porque lá nós temos a oportunidade de trabalhar toda uma linguagem trazida e também trabalhar com eles a questão musical. Porque nós não somos um projeto social somente, somos um projeto artístico e queremos também dar uma profissão caso queiram
né, seguir na trilha da música. Então... As crianças aprendem instrumentos? Sim, todos instrumentos sinfônicos. Somos 6 orquestras sinfônicas e 2 bandas sinfônicas e corais. Temos crianças de 7 anos, 6, 7 anos, que é uma orquestra infantil, que tem em torno de 118 crianças, e todas as outras, e até tem o último grau, porque é um sistema acadêmico, é uma orquestra que tem um nível profissional, que nós viajamos para os Estados Unidos no ano passado, tocamos no Carnegie Hall, demos um concerto lá, 8 concertos na região de Nova York. Eles são trabalhados para ter um nível artístico ideal daquilo que podemos fazer. Mas a música tem toda essa tratar da alma, né? Essa linguagem da alma, em que nós podemos tocar de maneira sutil para conseguirmos chegar até onde a gente quer na criança e no adolescente. Então, muitas das vezes, chegamos com crianças que têm um tipo de abuso e todo tipo de violência. E são crianças que são intocáveis. A gente não consegue abraçar, né? Os meninos têm aversão ao homem, ao contato, e não abraçam. E depois de alguns meses, é pouco tempo, você já pode tocar. Ou eles vêm e te tocam. Então, isso é uma vitória fabulosa, que a música pode fazer isso e trabalhar isso na criança. O ritmo interno. Tinha uma verba do governo do estado, uma verba de empresariado, de quem pagava? Então, nós tínhamos uma verba... E não paga mais? Sim. Lida, na realidade, nós estamos num período de renovação. Só que esse período de renovação já se torna 5 meses. 5 meses já é um período muito crítico. Então, nós aguardamos muito longo, um tempo né, muito longo. De renovação. Mas aguardamos que seja renovado. Mas quem cuidava? A iniciativa privada? Sim, iniciativa privada. Iniciativa privada. Temos uma conversa com o governo do estado, com a Adriana Hatz. Tem sido fabuloso, tem recebido o projeto de maneira encantadora. Não temos uma sede. Agora só precisa do dinheiro mesmo. Sim, agora existe todo um trabalho em torno disso aí. E tem um site, assim, para pessoas... Temos sim. Orquestrando... www.orquestranavida.org. Lá tem todas as nossas atividades, como você pode fazer para colaborar, para estar juntos, não só com dinheiro, mas com o seu trabalho, seu voluntarismo, estar conosco todos os dias lá, ou quando puder, assistindo a essas crianças. Ok, vou fazer outro intervalo e volto já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Toda vez que ele vem aqui, ele fala muito dos filhos. Ele hoje até que falou pouco dos filhos. Né? Fala de filho, fala da vida, né? É sempre muito animado, né? Adoro vir aqui, Leda. Nós também gostamos muito da sua participação. Obrigado. E hoje você, depois que não desmaiou, né? Nos 2 partos, ele pronto, falou, agora é com vocês. Minha contribuição está dada. Mas agora tem um pequenininho, né? Tem Pedro. Pedro? Bebezinho mesmo. Bebezinho. Vai fazer 4 meses, dia 27. Olha. Ricardo, presente. Uma das lembranças mais bonitas da minha vida, tem que falar isso, é bom até falar em cadeia nacional, foi Ricardo cantando o Império do Divino. Ele perguntou para mim, o que você é? Eu sou imperiano. Ele cantou, meu filho nascendo, ele cantando o Império do Divino. Jura? Me emocionou muito. Eu já estava muito emocionado, mas foi uma das emoções. E toda vez que eu ouço esse samba, Roberto Ribeiro, assim, volta e meia estamos no Império, eu lembro do Ricardo. Eu tinha que te falar isso, você sabe que você me emocionou, momento, né? Eu conto isso para as pessoas e ninguém acredita. Não, ele fez isso. O médico cantou Império do Divino.
muita alegria. E cá está Roger com CD novo. Isso. Brenguelê mesmo? Brenguelé. Brenguelé, eu falei lê. Tá bom. Errei o acento. Brenguelé é uma brincadeira, eu parceria com o Arlindo. É uma brincadeira que a gente tinha, que a gente tem, de chamar as coisas de Brenguelé. Passa esse Brenguelé, aí passa esse Brenguelé aí, Brenguelé. A gente fez uma música para isso. E acabei achando que tinha uma sonoridade, um som bacana para deixar ele de título do disco. Brenguelé, sonoridade boa do nome. Aliás, Arlindo é outro imperiano. Né? É. E quem não for, quem tá andando com ele tem que ser imperiano. Não é imperiano não, você aí não sabe. Serrano. Aqui eu falei na abertura que tem participação do próprio Arlindo Cruz, do Wilson das Neves, né? Do Wilson das Neves, exatamente. E você, as músicas são suas? Parcerias, né? Parceria só não com tem eles, mas... das 14, tem que tem o Tim aqui também, né? Oi? Não tem o Tim. O Tim, então, são 2 músicas só que não são minhas. São, das 14 músicas, tem uma do Tim Maia e uma do Ney Lopes, com Wilson Moreira. Do Tim Maia era uma música em inglês, de 1969, que eu achava que tinha uma coisa de um samba balanço. Esse disco é um disco de balanço, que foi o primeiro disco que eu fiz a coisa segmentada do balanço. O único balanço que não tem é a música com Wilson das Neves, que é um samba mesmo. E esse balanço do Tim Maia, poucas pessoas conheciam. Eu falei, pô, acho que tem a ver gravar uma música em inglês do Tim Maia, assim. E o Ney Lopes é o mestre, Ney Lopes, né? Não é um qualquer. Né? Não é um qualquer, longe disso. Tá e gravamos o Brenguelé. Aí tô feliz. Ficou bonito, né? A capa ficou bonita. O pessoal arrebenta, o Dório Duda faz essa arte maravilhosa aí. Tá bem tropical. Brenguelé tropical. Tô feliz da vida com esse disco. Produção do Cassim. E bons músicos, né? Lincoln Olivetti. Paulo Braga. Roberto Constantino. Alberto, só mestre. Marcelinho Moreira. Com mais coisa, foi o Cassim mesmo que propôs. Vamos gravar com essa galera, com o Lincoln. Eu falei, pô, Lincoln Olivetti, Paulo Braga. Eu cresci ouvindo esses caras, né? Assim, pô, uma honra. E aí tá com eles no estúdio. O estúdio foi aquela festa toda, as pessoas iam, e todo mundo no estúdio, ali na companhia dos técnicos. Aí era de madrugada, né? Vai chegando todo mundo. E aí a gente gravou ao vivo, inclusive, voz e violão ao vivo, com banda, tudo ao vivo. Foi uma semana maravilhosa, assim, foi uma semana de festas. É um filho, né? Foi o parto. É filho. Sem desmaios. Natural? Natural, totalmente natural, porque é o vivão, natural. E uma coisa que ele falou, que tem a ver com a música, já do Gancho, que é importante, o disco, para um disco sair legal, tem que ter uma pré-produção, não tem que ter um pré-natal? Tem uma pré-produção. A pré-produção também é muito bacana, a gente se encontra antes, conversa, escolhe as músicas e grava algumas coisas antes. Um disco, quando tem uma pré-produção e tem uma coisa bem já estudada, você sabe que você entra em estúdio, é só alegria, né? Você deixa de perder tempo, inclusive. A pré-produção também é importante, isso. Você sabe o que você vai fazer ali, né? Exatamente, você entra já, ali é pra curtir, né? Assim, o Cassim fala, cara, a melhor coisa do mundo é estúdio. Às vezes as pessoas ficam, pô, não, mas a melhor coisa é estúdio. Depois que é difícil divulgar, encontrar com a Neda, não sem censura. Aqui não é difícil. Aqui é maravilhoso. Ô, Neda, se todas fossem igual a você. Roger, vamos conferir, vamos ver como é que é o som do Brenguelé. Tá. Cantar a parceria com o Wilson das Neves, então. Grande mestre, me mandou uma fitinha cassete. Cheguei em casa, tinha uma fitinha cassete dele, com aquelas coisas todas. Eu fiz uma letra pensando nele. Depurando ideias. Não venha correndo de novo pedir mais desculpas sinceras. Nem perca teu tempo chorando mazelas. Não lhe dou ouvidos pra não discutir, nem para me amofinar. Ando depurando as minhas ideias, revendo conceitos para evoluir, porque a vida não para pra quem não se engana, pra quem não se entrega. Por isso só venha se for dividir, ou se quer vir somando pra junto na estrada seguir caminhando
Quem planta abacate não colhe caqui. Sabe o que estou dizendo? Também estou por dentro. Estou vendo você ir. Só posso sentar, lamentar e assistir. E cuidado quando for cair. Dói no meu peito ser desse jeito, mas eu vou cantar pra subir. Laraia, laie. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Leraia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Belo clima, né? Muito bom. Grande mestre. Vai fazer show? Já está armando isso? Tem dia 18 o lançamento na Miranda, na Lagoa. E aí tem Brasília, Juiz de Fora, Porto Alegre. Rodar para esse Brasil. Vamos dar uma volta aí com o Brenguelé. Feliz da vida. Né? Me dá um Brenguelé aí. Esse Brenguelé aí. Ai, meu Deus. Vou voltar aí daqui a pouquinho para te explorar um pouquinho mais, tá? Beleza. Então, intervalo? A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. É só altas histórias aqui, tá? Altas histórias. Eu acho que ficou faltando... O que ficou faltando? Ficou faltando a gente falar do cordão umbilical. Né? Que todo mundo fala, o cordão estava enrolado. E essa é uma boa desculpa para a gente cair na cesárea. E, na verdade, o cordão depende, porque você pode ter um cordão grande, tem mulheres que têm cordão de 2 metros, então esse cordão pode estar enrolado. A outra coisa é que o cordão ele tem uma elasticidade, mas quando a gente fala para uma mãe, o cordão está no pescoço, ela fala, o meu bebê vai sufocar, ele vai ser enforcado, a gente vai fazer uma cesárea. Agora, realmente, cordão umbilical, 40% de todos os bebês de parto normal, natural, não importa, tem circular de cordão. Isso é o beabá, qualquer parteira dá conta, qualquer médico, qualquer enfermeira, obstetriz, isso aí... É o mamão com açúcar. Cordão desenrola, né? Claro. Sem problemas. Sem problemas. Né? Porque a gente sempre ouve, porque tem umas coisas que fazem parte do imaginário, né? Cordão enrolado, não sei o quê. Cordão né? enrolado, o bebê é grande, não tem passagem. Passou da hora. Né? Passou da hora. O bebê é grande, não tem passagem, é bom. A mãe fica toda feliz, né? Fiz um bebezão grandão, não tem passagem, é tudo bem. A natureza não faz um bebê muito grande que não passe pela mãe. Você sabe que tem uma história também, aqui... Né? Também tem essa... Falam, não encaixou. Tem que esperar um pouquinho, né? Não está na hora ainda de encaixar. O que eu vejo é que muita mulher quer parto normal, às vezes nem sabe que existe parto natural, mas quer pelo menos parir, e acaba na cesariana, sempre com uma desculpa. E a mulher acredita piamente naquilo que aconteceu com ela, porque o médico não vai me enrolar e tal. Mas se a gente for olhar os índices de parto normal no Brasil, os índices de cesariana, a gente vê que tem alguma coisa errada. Não é possível que todas essas mulheres tiveram problema. A Miriam Leal, 47 anos, Nova Iguaçu. Eu não vou dar tempo de ler o e-mail. Ela ficou horas em trabalho de parto, mais de 15 horas. Foi acompanhado, como disse, a enfermeira e o médico, esclareceu nitidamente para leigos os prós e contras. As irmãs dela falaram na época que ela era louca, porque ela tinha um plano que podia fazer a cesárea. Mas ela persistiu no normal e hoje, passados 16 anos, ela lembra disso com muito carinho. Ela valeu pela discussão, ela tentou fazer o normal, mas a bolsa foi estourada pela médica e nem assim ela conseguiu a dilatação necessária e não teve outra alternativa. Mas ela diz que a mãe, que ela estava esperando na mãe, que teve todos os filhos de parto normal. Essa história aqui é incrível, eu não vou resistir. Martinique, de Brasília. Eu sou uma dessas idosas de 31 anos. A minha colega engravidou aos 29 com 44 quilos. Essa parte eu vou morrer de inveja eternamente de você. O normal dela, tá? Ela não engorda. Ela engordou 15 na gravidez e perdeu 18, tá, meu amor? No primeiro mês. É uma felizarda. Irmã de Renata, né? Bom, ela trocou de obstetra 9 semanas antes. Tudo isso porque ela queria o parto normal. Os quadris são pequenos, outros que ela não podia. Daí acabou recorrendo à obstetra, que fez os partos da mãe dela. Lá pelas tantas da gravidez, meu bebê começou a não ganhar mais peso. Chegamos a marcar a cesárea quando eu cheguei a 40 semanas, mas eu entrei no trabalho de parto antes e consegui o parto normal. Normal com
ocitocina, anestesia, Episiotomia. Isso mesmo, sabe tudo, hein? Mas pelo menos foi na hora em que a Vera quis. Ela nasceu com 2 kg, 180, 44 centímetros, é super saudável. Não ficou em contato comigo logo que nasceu, foi aspirada, como a Renata falou há pouco, ela não chorou logo que nasceu, teve que apagar 5 no primeiro minuto. Apigar. Está escrito apigar, eu que não sei o que é apigar, achei que estava errado. O que é apigar, hein? Apigar é uma nota, assim que o bebê nasce, a gente faz uma avaliação das condições do bebê. Então, o apigar é isso. É o primeiro minuto, no 5º minuto. Enfim, mas não reclamo do meu parto, não. Vera é uma magrela igual a mim, muito agitada. Nasceu no dia do meu aniversário. Foi o único parto normal naquele hospital naquela manhã. Eu ouvi gente reclamando que eu estava atrapalhando, porque não marquei horário, me arrumaram um quarto expresso, uma sala de cirurgia expressas. Como eu sou chata, não, bom, um abraço. Não é nada chata, adorei. Vera tá rodeando aqui, tá com 1 ano e meio. Oh, que fofa. Maiara tá com quanto? 8. E o Tom? Tom tem 2. Oh. As mulheres batalham muito para ter um parto né? normal. É uma Isso luta. é E Cristina está aqui 1 minuto na pressão. Vamos ajudar, então, orquestrando... A vida... .org. .org. Vamos colaborar e vamos ficar atentos. Né? Atentos. Prestar atenção nas crianças. Olhar bem nas a crianças. criança, olhar com cuidado, com carinho. Olha só, e acreditar nelas. A orquestra, o orquestrando lá, tocou com Lang Lang, olha aqui. Que chique. Muito bom, né? Doutor Ricardo, muito obrigada. Roger, pega o violão aí. Vamos lá, quem sabe? Roger aqui nas melhores casas do ramo. Olha. Né? E num show perto de você. É, exatamente. Carioca das Gemas, domingo, quem quiser, na Lapa. Queria www.coqueiroverderecords.com. Obrigadíssima a vocês todos. Obrigada a todos. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Valeu. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Samba de malandra é na Gamboa. O partido é alto no Andaraí. Sempre reúne